Muito bem, no vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento àquela minha série de vídeos com indicações para vocês. Já fiz aqui indicações de textos de terror, eu já fiz aqui indicações de autores que morreram enquanto eu li as suas respectivas obras, fiz aqui indicações de discos do Bob Dylan, de músicas da Patti Smith e fiz indicações de contos de uma maneira geral. Hoje eu resolvi trabalhar com alguns textos muito específicos. Eu resolvi trabalhar com textos da literatura russa e da literatura soviética. Então, essa lista ela vai contemplar contos, novelas e romances dessas literaturas. E eu procurei, com essa minha lista aqui, fugir daqueles lugares comuns. Porque sempre que a gente pensa em literatura russa, existem alguns nomes que a gente já vai, enfim, associando a essa literatura. Então, Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Pushkin, etc. Então, eu tentei fugir disso para trazer algumas opções um pouco, enfim, menos comentadas do que esses escritores que são mais canônicos, mas ainda assim acredito eu que esses textos aqui, eles deveriam ter algum tipo de atenção também. Bom, eu vou começar com alguns contos que estão aqui neste livro, chamado Os Russos Antigos e Modernos. É um livro bem antigo, então quer dizer, esses escritores aqui já eram antigos na época, imagina hoje, né? Esse daqui foi um livro publicado pela Companhia Editora Leitura, eu acho que essa editora não existe mais, mas enfim, e esse daqui é uma edição de 1944. Isso significa que os contos aqui reunidos não foram traduzidos diretamente do russo, né? Então você tem aqui alguns contos que foram traduzidos pelo Carlos Drummond de Andrade, pelo Rubem Braga, pelo Sérgio Buarque de Holanda, e etc, etc, etc. Inclusive, eu achei muito curiosos alguns dos tradutores aqui destes contos, mas enfim, né? Evidentemente que seria muito bom que, enfim, a gente pudesse ler estes contos em uma tradução direta, porque sempre se perde alguma coisa com essas traduções indiretas, mas ainda assim, acredito eu que vale a pena conhecer esses contos aqui. Uma coisa que eu acho muito curiosa neste livro, para além desses tradutores todos, é o seguinte, você tem aqui vários autores completamente esquecidos aqui do mercado editorial brasileiro de hoje em dia, mas por outro lado, você tem um texto só do Dostoiévski e nem é um dos textos mais conhecidos dele. Aqui nessa tradução, o nome do texto é Ela Era Doce e Humilde, mas em algumas outras traduções você vai encontrar como A Dócil ou Uma Criatura Dócil, uma coisa assim, né? Enfim, então eu acho muito engraçado que nessa época aqui o Dostoiévski ele já era, enfim, importante, mas ainda assim no livro ele só ficou com um conto. Mas vamos lá. Em 13º lugar, então, nessa minha lista, eu coloquei um conto de um escritor, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele vai aparecer aqui na tela, e o nome do conto é O Sinal. Nele nós vamos entrar em contato com a história de um sujeito que passou pela guerra, ele foi soldado de guerra, e por mais que ele não tenha voltado sem um braço, etc e tal, ele voltou com uma série de traumas psicológicos mesmo, e voltou também com reumatismo. Esses traumas eles são tão intensos que isso desencadeia dores de reumatismo neste personagem, e por conta disso ele não pode mais trabalhar com aquilo que ele trabalhava antes. Ele era agricultor, só que agora ele não consegue mais trabalhar com aquilo, de modo que a esposa dele tem que trabalhar em seu lugar, etc, etc. E esse sujeito se vê muito incomodado com tudo aquilo, então ele resolve viajar para procurar emprego em outras cidades. Quando ele está no trem, ele encontra ali um antigo conhecido da época do exército, e esse conhecido diz que é chefe de uma estação e que tem uma vaga ali disponível para a guarda de trilhos, né? Então o personagem aqui cuidaria dos trilhos na hora que o trem chegasse, esse tipo de coisa.
Pois bem, esse emprego, né, é um emprego que, em um primeiro momento, é um emprego dos sonhos. Então, além do salário em si, ele tem ali um pequeno terreno, ele tem uma cabaninha para ele viver com a esposa, e está tudo muito bom, tudo muito bem, até que esse personagem entra em contato ali com um vizinho, e esse vizinho começa a mostrar para esse personagem que aquelas condições não eram tão dignas assim. Ele começa a mostrar para fazer com que aquele personagem traumatizado da guerra se perguntasse se aquelas terras eram de fato deles ou se tudo aquilo ali era só mais uma maneira de mantê-los ali sob a rédea curta, digamos assim. Então é um conto bastante interessante porque esse despertar da consciência do personagem vem muito aos poucos. Então ele tem um primeiro contato inicial com esse vizinho, ele fica horrorizado com tudo aquilo que o vizinho diz, mas ainda assim ele vai levando, só que aí aos pouquinhos ele começa a entender o que está acontecendo, e o final do conto, ele é bem trágico, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Enfim, é um conto bastante curtinho, então dá para ler bem rapidamente. Em 12º lugar dessa minha lista aqui, eu coloquei um conto chamado O Mestre Escola de Aldeia, de um sujeito de nome Nikolai Uspensky. Na verdade aqui é Nicolau, mas enfim. Mas recentemente geralmente traduzem como Nikolai. Nikolai Uspensky com o conto O Mestre Escola de Aldeia. Neste conto nós vamos entrar em contato com a história de um professor que dava aula para os mujiques. E eu gosto bastante desse texto porque ele mostra como era o sistema educacional da Rússia ali do final do século XIX e início do século XX. Evidentemente que por ser um conto, isso não tem assim um valor científico, etc e tal, mas ainda assim é muito interessante perceber qual era a noção de educação que essas pessoas tinham. Talvez eu goste muito desse conto por eu ser professor, né? Não sei. Mas enfim. Então, um conto bastante interessante. Por exemplo, grande parte dos métodos de ensino se baseavam em textos ligados à religião, à moral e coisas do tipo. Então é muito interessante observar como esse personagem vai desfiando essas leituras todas que ele vai fazendo ali durante as suas aulas, né? Então, aqui você tem toda essa reflexão sobre o sistema educacional e você tem também uma reflexão sobre a educação dos mujiques, porque que era importante educar essa parcela da sociedade, sendo que os mujiques eram assim. Durante muitos anos eles foram considerados o resto do resto do resto do resto, né? E aqui isso mostra como a educação pode apresentar uma outra visão para essas pessoas. E eu acho interessante esse conto também, porque ele quebra um pouco com aquela imagem do professor abnegado, que se sacrifica por tudo e por todos, etc, etc, etc. Na verdade, esse sacrifício deste professor de aldeia aqui é um sacrifício muito mais trágico, porque ele tentou de todas as maneiras deixar de ser esse professor que ele era. Então é muito interessante observar essa evolução do personagem, e quando você chega na última frase do conto, que é uma frase que dá um impacto, depois você vai ler de novo, você percebe que os sinais estavam ali o tempo todo. Então, um conto do qual eu gosto bastante. Muito bem, em 11º lugar, eu coloquei aqui um conto de um autor que vai aparecer o nome aqui na tela também, e o nome deste conto é Um Mujique que Alimenta Dois Funcionários Públicos. É um conto muito engraçado, porque ele começa como um conto de fadas, então você tem ali o Era Uma Vez, etc, etc, e em todo momento o conto ele estabelece uma série de tensões entre o maravilhoso e o burocrático, entre o sonho e a realidade, entre o passado e o presente, e por aí vai. Então aqui nós temos dois burocratas aposentados que vão parar em uma ilha, e como eles viveram a vida toda em uma repartição, eles não sabem fazer absolutamente nada. E eles preveem que essa inabilidade deles será fatal, porque eles precisam ali se alimentar, esse tipo de coisa, até que um deles tem uma ideia que é a seguinte: vamos procurar um mujique, porque daí, tendo um mujique,
de certa maneira a gente tem ali a nossa sobrevivência garantida. E daí eu não vou poder contar como o conto se desenrola a partir daí. Mas veja, esse é um conto bastante interessante porque ele estabelece uma crítica a essa burocracia que vive às custas das classes mais baixas, não sabe fazer nada, mas ainda assim acredita que está fazendo algo de muito elevado, de muito útil, etc e tal. Então é um conto bastante satírico e cheio de humor. Então assim, é um conto muito divertido mesmo, principalmente porque existe uma diferença entre a linguagem do narrador, que é uma linguagem cotidiana, e a linguagem dos personagens, que é uma linguagem toda burocrática, mesmo quando eles vão falar das coisas mais triviais possíveis. Então, por exemplo, existe um momento em que eles encontram ali uma página de um jornal, daí eles vão ler, e nessa página do jornal está falando de um banquete que o prefeito tinha dado, e um olha para o outro e fala assim, Vossa Excelência, faça o obséquio de parar vossa leitura, e etc, etc, porque isso está despertando os meus apetites, enfim. Então, existe essa tensão entre a linguagem dos personagens e a linguagem do narrador, e essa tensão acentua o caráter satírico deste conto aqui, então fica a minha recomendação. Aí, em 10º lugar, eu acho, né? Eu coloquei aqui um conto chamado Mãe, de uma autora chamada Lídia Seifulina, ou algo do tipo. O nome dela vai aparecer aqui na tela também. Esse daqui talvez seja um dos meus contos preferidos deste livro. A gente já tem logo de cara um estranhamento inicial pela dureza dessa mãe do título, porque ela está ali limpando a varanda de casa, olha da distância e vê que o seu filho está voltando da guerra. E ela é muito rígida, muito dura com esse filho. Ela até se recusa, em um primeiro momento, a recebê-lo em sua casa, então isso gera um certo desconforto inicial. Mas aí essa narradora, ou esse narrador, enfim, faz uma retrospectiva, e a partir dessa retrospectiva, a gente tem um período ali, antes, durante e depois da Revolução Russa. Então é muito interessante observar como a relação entre esses dois personagens foi se tornando o que é no presente. Então, essa família aqui era muito apegada aos valores tradicionais e à religião, e daí, de repente, eles têm de lidar com um filho que passou para o lado do inimigo, digamos assim. Né? Esse filho, ele era, de fato, um revolucionário, e isso gerou uma série de tensões familiares que, neste contexto aqui, acabam representando alegoricamente as tensões sociais nessa mudança cultural, né? E como essa mudança afetou a grande vida pública e essa pequena vida familiar dessas pessoas aqui. Isso me fez lembrar bastante do Pais e Filhos, que é um romance de 1862 do Turgenev, que é, enfim, um livro que retrata muito bem toda a rusga entre duas gerações a partir ali dos anos 60, 50 e 60 da Rússia, do século XIX, porque naquele período você teve um embate entre ideias ocidentalistas e ideias dos eslavófilos. Eu vou deixar lá embaixo o link para o vídeo que eu fiz sobre este livro, porque lá eu explico um pouco melhor de tudo isso. Então, me parece que este conto aqui, ele atualiza aquelas problemáticas apontadas pelo Turgenev, tendo como pano de fundo esses anos iniciais pós-revolução. E pensando ainda nessa relação entre esses dois textos, é bastante significativo o final deste conto, mas eu também não vou poder falar como que, enfim, esse final acontece. Mas é muito interessante você ler esses dois textos assim, mais ou menos juntos, para você perceber toda essa recuperação mesmo promovida pela autora. Bom, aí, eu acho que 9º lugar, eu coloquei aqui um conto, que é um conto que eu já vi sendo, na verdade é uma novela, que eu já vi sendo publicada por aí em edições independentes. Então, assim, é uma novela bem fácil de ser encontrada, ao contrário dos outros contos. Assim, eu procurei este livro aqui na estante virtual, na Amazon, em vários outros lugares e não encontrei em lugar nenhum. Mas essa próxima novela eu já encontrei, como eu disse, em edições individuais, e o nome dessa novela é Os Sete Enforcados, do Leonid Andreyev.
enfim, que é um texto até um pouco mais conhecido do que os anteriores. Aqui nós temos a história então de 5 colegas que foram, ou enfim, 5 pessoas que foram condenadas à morte por enforcamento depois de supostamente atentarem contra a vida de um ministro. Além desses 5, ainda outros 2 prisioneiros vão ser mortos. Um que assaltou a mão armada e outro que matou, se não me engano, o patrão. E essa novela aqui, ela vai acompanhar como cada uma dessas pessoas lida com as consequências da morte como algo iminente. Isso me fez lembrar de contos como, por exemplo, O Muro, do Sartre, me fez lembrar da morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, me fez lembrar do Idiota, do Dostoiévski, porque lá, em algum momento do Idiota, existe um ponto em que um personagem fala para o outro sobre a história de um sujeito que foi condenado à morte por fuzilamento, mas aí na hora da execução em si, a pena foi comutada e evidentemente que existe nisso um traço autobiográfico muito forte, porque isso aconteceu com o próprio Dostoiévski. Mas essa história também me lembrou bastante aquele romance do Victor Hugo, chamado Os Últimos Dias de um Condenado, ou alguma coisa assim. Mas enfim, o que fica então dessa novela, dos Sete Enforcados, são 2 grandes questões. Primeiro, a ideia de que a gente se acostuma com a morte porque a gente não sabe quando vai morrer, daí a partir do momento em que o guarda fala para o prisioneiro, oh, você vai morrer enforcado amanhã, essa relação muda. E a segunda grande questão aqui é pensar no quão maléfico pode ser existir um aparato estatal criado apenas para matar as pessoas da maneira mais eficaz, mais eficiente possível. Então, essa é uma novela bastante sombria, bastante densa, bastante pessimista em alguns momentos, e por conta dessa temática toda, talvez o principal personagem dessa novela seja a própria morte, já que é ela que movimenta todos os outros personagens, ainda que não exista aqui uma representação física da morte, mas ela está sempre presente entre esses personagens. Muito bem, aí agora eu vou partir para um outro livro que eu tenho aqui na minha estante, que é de um autor pouco conhecido. Este livro aqui eu também já vi que é muito fácil encontrá-lo por aí afora, na internet, e eu estou falando do Bracelete de Granadas, do Alexandra Kuprin, ou algo do tipo. Esse daqui é um livro de contos, aqui existem 9 contos, se não me engano, exatamente. E eu escolhi falar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, do conto que dá título ao livro, porque é muito interessante o estilo do Alexandre Kuprin neste conto, porque ele é realista, mas ele é de um realismo lírico muito interessante, de modo que, por mais que seja um conto até que longo, ele não é um conto cansativo, por mais que tenha muita descrição, etc, etc. E nessa história nós vamos acompanhando ali um funcionário público do nível mais baixo possível, que se apaixona por uma princesa. Então se estabelece entre esses 2 personagens uma tensão amorosa que é também representativa de toda uma tensão de classes mesmo. Então é como se mesmo os sentimentos mais subjetivos, como o amor, digamos, ainda assim esses sentimentos eles têm um aspecto social e o autor nos lembra disso a partir deste conto. Então, por exemplo, você não encontraria provavelmente não encontraria o amor da sua vida se vocês não frequentassem os mesmos lugares. Vocês só frequentam os mesmos lugares porque vocês têm mais ou menos a mesma posição dentro da sociedade. Não adianta nada você ser apaixonado ou apaixonada pelo Tom Hanks, se você não tem condições de ir até frequentar ali os mesmos lugares que ele, certo? Mas enfim, então eu achei bem interessante esse conto, porque veja, existe toda essa questão lírica do amor, mas existe essa questão do realismo mesmo quando nós pensamos nessa tensão entre classes sociais que se estabelecem a partir dessa aproximação amorosa entre os personagens. E daí, evidentemente, eu não vou dizer como que essa história se desenvolve, mas é um desenvolvimento bastante trágico em vários momentos, mas enfim.
Aí, em uma posição que eu nem sei mais qual é, eu resolvi colocar aqui um conto que está neste livro chamado No Degrau de Ouro, que é um livro da Tatiana Tolstaia, que é uma parente distante do Tolstói, né? Eu não sei agora se ela é bisneta ou se ela é, sei lá, enfim. Ela é alguma parente distante do Tolstói, isso eu tenho certeza. Mas enfim, o conto que eu escolhi aqui da Tatiana talvez seja o meu conto preferido deste livro, e ele se chama Encontro com o Pássaro. Ele é um conto assim que tem ali as suas 20 páginas, mas você lê de maneira muito rápida por conta principalmente do estilo da Tatiana. Inclusive o estilo dela me lembrou bastante o estilo da Elisa Lispector, o modo como as duas constroem e exploram a consciência dos personagens acabou me fazendo pensar nessa conexão entre elas. Mas enfim, aqui em Encontro com o Pássaro, nós vamos acompanhar a história de um menino que gosta muito de ler e por isso ele vive entre o mundo real e o mundo das fantasias. Inclusive, o início do conto demonstra muito bem esse espaço intervalar que o personagem ocupa entre uma coisa e outra, porque enquanto ele está ali tomando uma sopa ou algo que o valha, esse menino ele começa a criar toda uma história e isso me fez lembrar bastante do Proust. Né? Se você pega lá o Em Busca do Tempo Perdido, no começo o narrador está comendo uma madeleine e daí é que ele se recorda da época em que ele vivia ali na casa da avó, etc, etc, etc. Então existe algo proustiano aqui neste conto que me chamou bastante atenção também. Só que a imaginação desse menino, ela também tem um lado muito ruim, digamos, porque ele projeta nessa sua imaginação tudo, tanto os seus anseios mais benéficos, digamos, tanto aquilo que ele quer muito, enfim, mas ele também projeta, por meio da imaginação, os seus medos, por exemplo. Principalmente o medo que ele tem que o seu avô morre. O avô está assim em um estágio muito avançado de uma determinada doença aqui. Então, por conta disso, esse menino ele vive neste entrelugar também entre uma infância tranquila e uma infância cheia de cuidados por conta desse medo constante que ele apresenta de tudo. Então fica aqui a recomendação deste conto também. Daí é claro que eu não vou poder entrar em maiores detalhes sobre como tudo isso se desenvolve, mas enfim. Aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Em sexto lugar nessa lista, eu coloquei aqui um conto da Helena Guru, que está aqui neste livro chamado Assim Passa a Vida, que é publicado pela editora Arte e Letra. Assim, antes que eu me esqueça, o livro da Tatiana também é encontrado com certa facilidade, assim como este daqui. Eu gosto bastante dessa edição porque ela a capa dela é revestida com tecido, ela foi costurada à mão, enfim, mas apesar de ser um item meio de luxo, digamos, é bem fácil de você encontrar este livro por aí afora na internet. Neste livro aqui nós temos 3 contos da autora. E eu vou fazer aqui a indicação do primeiro deles, que é também o maior do livro, chamado Assim a Vida Passa. Antes de falar do conto em si, é importante dizer o seguinte: a Helena Guru, além de escritora, ela também foi pintora, ela se envolveu ali com as vanguardas do cubismo e do futurismo na Rússia. E exatamente por conta desse seu envolvimento com a pintura, ela constrói imagens poéticas de uma plasticidade quase impressionista. Então, em vários momentos, ao ler estes contos, eu me lembro, por exemplo, lá do Quarto de Jacob, da Virginia Woolf, que é um livro que tem bastante isso. Inclusive, este conto, chamado Assim a Vida Passa, ele tem algo, pensando nessas vanguardas, ele tem algo do cubismo também, porque ele é dividido em blocos de texto que vão aos poucos compondo uma visão, digamos, fragmentada da personagem, né? Então são cenas quase aleatórias e só aos poucos é que a gente começa a entender o desenho que está sendo formado por elas. Mas enfim, este daqui é um conto interessante para a gente pensar em quais espaços a mulher pode ou não ocupar dentro e fora de casa. O conto ele vai recuperar bastante, por exemplo, daquele texto do Edgar Allan Poe chamado O Homem da Multidão, porque aqui nós estamos falando de uma moça que flana
pelas ruas. E essa postura da flânerie, evidentemente, que me lembra muito lá do Baudelaire. E segundo Baudelaire, o flaneur é uma das grandes figuras da modernidade. Então, de certa maneira, a partir do momento em que essa mulher não tem o direito de ser uma flaneur, ela também não tem o direito de se adequar a essa modernidade que estava ali começando na cidade. Então, a descrição da cidade é bastante interessante, do espaço urbano em si. E aí, fazendo essa comparação com outros contos, mais ou menos parecidos, ou com textos, enfim, como é o caso lá do texto do Baudelaire, parecidos com esse, a gente começa a perceber que existe aqui toda uma discussão sobre essa diferença entre o masculino e o feminino dentro dessa organização social, sendo que o feminino vive, na maioria das vezes, sob o signo da violência e do desprezo, que são práticas ali que se constituem como parte do cotidiano dessa personagem aqui. E daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes no que diz respeito a isso, mas enfim, nós estamos aqui falando de uma jovenzinha que está caminhando pelas ruas e a gente vai acompanhando também todas as consequências desta caminhada na vida dessa moça aqui. Consequências imediatas ou não. Enfim, é um conto muito interessante. Ele é escrito em um estilo muito bom. Inclusive, eu acho muito curioso porque tanto a rua quanto o espaço doméstico são aqui descritos como ambientes hostis à mulher, principalmente por conta da presença dominadora de certas personagens masculinas aqui, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes no que diz respeito a isso. Enfim, fica aqui a recomendação deste conto, que é um conto muito interessante para se pensar em todas essas questões aqui. Muito bem, agora que eu já falei bastante de contos e novelas, eu vou passar para os romances. E o primeiro romance, que está aqui em quarto lugar dessas minhas indicações, é este chamado Escola para Bobos, do Sasha Sokolov, ou algo do tipo. Esse livro aqui, infelizmente, o mais barato que eu encontrei foi por R$ 180. Então você tem que ver aí se vale a pena ou não você fazer este investimento, porque é de fato um investimento. Assim, esse livro aqui, ele é um livro bastante difícil de ser lido, tanto por conta do modo como ele é escrito, mas também por conta do tema que ele toca, e daí eu não vou poder falar aqui muito sobre este tema, mas vamos lá. A história se passa em um ambiente rural, na casa de veraneio de uma determinada família, e o filho dessa família é referido aqui como fulano de tal. Grande parte da graça dessa leitura está em tentar separar o que está acontecendo de fato daquilo que este menino está pensando. E isso embaralha completamente a narrativa. Então, veja, não é um livro fácil, e além de não ser fácil, ele é um livro que ele vai se tornando cada vez mais triste conforme a gente vai entendendo qual é a real situação desse personagem e o porquê do título do livro, no fim das contas. Evidentemente que isso já está presente desde as primeiras páginas, mas eu acho que é muito mais interessante você entrar em contato com isso por si mesmo. Outra coisa que eu acho muito curiosa neste livro é o modo como ele é construído narrativamente. Então você tem aqui várias vozes sendo postas, e a partir da sobreposição dessas vozes, e essas vozes elas se apresentam explicitamente ou não, mas enfim, é a partir da sobreposição dessas vozes que a gente vai começando a capturar o que é que está acontecendo de fato com o tal fulano de tal, com o tal fulano de tal. Mas enfim, novamente, é um livro que ele está infelizmente muito caro, mas vale a pena a leitura. Então, se você encontrar aí algum PDF pela internet afora, talvez seja o caso. Ele era publicado pela editora Ars Poética. Enfim, não sei se vai ser muito fácil de você encontrá-lo em outra edição, mas é um livro de 93, então ele não é um livro assim de 1932 que seria mais difícil de ser encontrado, né? Não sei por que não publicam mais. Muito bem, aí em quarto lugar eu coloquei aqui
um romance chamado O Navio Branco, deste autor cujo nome eu sequer me atreverei a tentar pronunciar. Esse autor aqui, ele não é russo, ele é de um daqueles países que fizeram parte da União Soviética, e exatamente por conta disso ele escreveu em russo, e por isso eu o coloquei aqui nesta minha lista. Aqui em O Navio Branco, nós vamos ter a história de um avô e de um neto que vivem em uma realidade orientada pela tradição, pelas lendas, pelo folclore, então é uma realidade quase maravilhosa, mas isso é interrompido pela presença do tio deste menino, que é um guarda florestal corrupto, violento, que impõe ao avô e a este menino uma realidade muito mais bruta, muito mais violenta e por aí vai. Além disso, uma coisa muito interessante aqui, além desse embate entre essas duas visões da realidade, digamos, existe aqui um outro ponto muito interessante da história que tem um pouco a ver com o título, que é o menino quer conhecer o pai, e o pai, ele supostamente é um marinheiro que está viajando há anos, e daí você vai ter que ler o livro para saber o porquê deste supostamente. Então este livro aqui, ele tem uma tensão muito forte entre a natureza e a civilização, entre o passado e o presente, entre a mitologia e o materialismo, entre esses personagens como um todo, né? Então fica aqui a minha recomendação de leitura. É um livro que ele tem algumas passagens que beiram o poético, justamente nos momentos em que o avô e o neto estão ali falando sobre este passado daquela região onde eles vivem. Então é um livro muito bonito e cuja leitura vale muito a pena, né? É um livro meio desconhecido, então fica aqui mais esta recomendação. Muito bem, aí em terceiro lugar eu coloquei aqui um romance do Nikolai Dezhniov chamado Em Ritmo de Concerto. Este livro aqui também é fácil de ser encontrado por aí afora na internet, em sebos, etc. E esse daqui é um romance meio delirante, muito engraçado, muito irônico, com alguns elementos do realismo fantástico, mas ao mesmo tempo este livro ele é bastante crítico ao stalinismo, porque aqui nós temos um anjo bom e um anjo mau que vagam por Moscou durante o auge da repressão do regime stalinista. E como eles são observadores de fora, eles ficam tentando entender como as pessoas toleram tudo aquilo que lhes acontece. Então, esse anjo bom, ele está ali em Moscou porque ele tem que purgar os seus pecados, mas ao mesmo tempo ele pensa em abandonar essa sua estrada angelical depois que ele se apaixona por uma mulher casada, e daí ele tem que se decidir entre continuar sendo um anjo para purgar os seus pecados ou assumir definitivamente a forma humana para assim tentar se aproximar dessa mulher. E isso tudo, né, essa história toda de um anjo bom e um anjo mau vagando por Moscou durante o stalinismo, etc., tudo isso me fez lembrar bastante do Mestre e Margarida, do Bulgakov, e do Salmo, que é um romance do Friedrich Gorenstein. Já tem vídeo para os dois livros aqui no canal, os links vão estar lá embaixo. Mas enfim, eu lembrei bastante do Mestre e Margarida, principalmente por esse humor muito escrachado, por essa questão de um absurdo sendo posto ali em vários momentos, mas também por conta do tom satírico ao regime aqui. Então aqui nós temos essa ideia da espionagem aparecendo em vários momentos. Então um anjo está espionando o outro para ver o que ele está fazendo. Aqui existe toda uma divisão entre o bem e o mal, mas essa divisão ela vai por água abaixo depois que esse anjo bom se apaixona por uma mortal, e daí ele fica em dúvida se, ao se tornar um homem, ele seria automaticamente mal, mas aí ao mesmo tempo dizem que amar é uma coisa boa. Então existe sempre esse impasse aqui. Ainda pensando nessa questão política, existe aqui uma cena envolvendo uma figura política que é uma cena muito engraçada. E já no começo existe uma personagem que é uma velha que morre, né, assim, logo no primeiro parágrafo já fala, essa velha morreu em tal época. E uma coisa interessante é que essa velha ela era muito apegada a todos os ideais do stalinismo, né? Só que aí veja, ela morreu logo no início, então
a mensagem deste narrador é clara: ninguém mais acredita nisso que está acontecendo. E se ninguém acredita, por que ninguém faz nada? Né? Então é um livro assim, muito interessante. Ele é muito denso por um lado, mas ao mesmo tempo essa densidade ela é compensada muito bem por conta da escrita do autor e por conta de todo este humor que ele vai usando. Se não me engano, exatamente, este livro aqui também foi traduzido pelo Paulo Bezerra. Então, enfim, a exemplo aqui do que aconteceu com o Navio Branco, né, que é do mesmo tradutor. Então, e para quem não sabe, o Paulo Bezerra é um dos grandes tradutores das obras do Dostoiévski até hoje em dia. Então, enfim, fica aí esse selo de qualidade, digamos. Aí, em segundo lugar, eu coloquei aqui um romance que eu admito a vocês que a primeira vez que eu li, eu não gostei deste livro, e assim, eu não gostei mesmo. Mas por quê? Porque este livro, ele é muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina quando a gente está acostumado com a literatura russa, né? Quando a gente pensa naqueles livros canônicos do Dostoiévski, aquele romance realista do Tolstói, aquela coisa toda, tudo isso não está presente aqui. Eu só fui começar a gostar deste livro depois que eu o reli, e eu só fiz essa releitura depois de já estar acostumado, por exemplo, com a obra do Borges, porque este livro ele se parece muito com algumas coisas que o Borges fez e principalmente com algumas coisas que o Henrique Villamatas fez também. Então vocês já imaginam que este livro aqui, enfim, se eu preciso reler ele agora, e eu tenho certeza que se eu reler agora eu vou gostar ainda mais. Mas enfim, eu estou falando aqui de A Casa de Pushkin, que é um livro do Andrei Bitov ou algo do tipo. Este livro também é fácil de ser encontrado por aí afora na internet. Aqui São Petersburgo é quase para além de cenário, de espaço, ela é quase um personagem mesmo nessa narrativa. Como eu disse, este livro aqui, hoje em dia, olhando retrospectivamente, ele me lembra muita coisa do Henrique Villamatas. Então aqui você tem a questão do duplo, aqui você tem um tom ensaístico em várias passagens, você tem uma estrutura circular e principalmente você tem várias citações e referências literárias. Então aqui ele vai citar o Gogol, o Dostoiévski, o Tolstói, o Turgenev, ele vai citar aqui o Chernyshevsky, o próprio Pushkin, que já aparece desde o título, e por aí vai. E essas citações acontecem principalmente porque o personagem central aqui do romance é um filologista, filho de aristocratas, todos eles filologistas também, e existe toda uma aproximação entre a história dessa família e a história da literatura russa, e a partir dessa aproximação é que essas citações e referências vão pulando na narrativa. E uma coisa que eu achei muito curiosa aqui é como o autor ressignifica em vários aspectos e de um jeito muito interessante um texto do Pushkin chamado O Cavaleiro de Bronze. Então, assim, antes de ler este livro, eu sugiro que você leia pelo menos esse texto do Pushkin para você poder saber do que se trata. E a casa de Pushkin faz referência, em um primeiro momento, evidentemente, a uma instituição que fica em São Petersburgo, que é uma instituição de pesquisa literária mesmo, né? Ou algo do tipo, pelo que eu pude entender. Mas aí, conforme o romance vai passando, este Casa de Pushkin vai adquirindo diferentes significados para cada um dos personagens, enfim. E outra coisa que o autor fez aqui neste livro que me atraiu bastante foi o modo como ele recupera tópicos frequentes da literatura russa, como por exemplo a traição e o duelo. Né? O Pushkin por si só, ele teve toda uma história envolvendo o duelo. Enfim, outros autores que o narrador vai citando aqui também se envolveram com duelos. E daí, só para você ter uma ideia, o livro ele tem 3 partes. E daí a primeira parte se chama Pais e Filhos, daí você tem uma referência clara ao Turgenev. E a segunda parte se chama O Herói de Nosso Tempo, que é também o nome de um livro do Lermontov, será? Não me lembro agora o nome do autor daquele livro, mas enfim, eu vou deixar certinho aqui na tela. Mas então veja que só pelo título de cada uma das partes você já tem essas referências literárias sendo postas, né? Então, foi só depois de um tempo lendo Borges e etc. que eu comecei a gostar um pouco mais deste livro depois que eu li pela segunda vez, né?
Então, o narrador deste livro me chama bastante atenção, porque ao mesmo tempo ele é muito prolixo, mas parece que ele não diz tudo aquilo que ele gostaria de dizer. E daí basta a gente pensar na época em que o livro foi escrito e na época em que o livro se passa, né, toda aquela repressão, etc. Me parece que essa voz narrativa ela é um sinal de todo esse contexto histórico e político da União Soviética desta época. Para além disso, existe aqui todo aquele tom ensaístico que eu falei, e existe toda uma erudição na voz desse narrador, que eu confesso que pode ser que canse uma pessoa ou outra, mas se você, assim como eu, gosta lá do Vila Matas, provavelmente você vai gostar deste romance aqui também. E agora, em primeiro lugar, nessa minha lista aqui de indicações, eu vou deixar o romance do Victor Pelevin, ou algo do tipo, chamado O Elmo do Horror, o mito de Teseu e o Minotauro. Infelizmente, este livro aqui, o mais barato que eu encontrei dele na internet foi R$ 93, e daí existe uma anedota curiosa sobre isso. Esse livro aqui eu emprestei para uma pessoa, e assim, essa pessoa demorou tanto tempo para me devolver que eu nem estava mais contando com a possibilidade de ter o livro de volta, de modo que eu pensei comigo, vou comprar de novo. Daí, no começo deste ano, eu fui lá na internet, fui procurar e descobri que o livro está sendo vendido por R$ 93, mais barato. Né? Daí, enfim, eu falei, bom, vou deixar aqui para que, quem sabe um dia ele fica mais barato, etc, etc, etc. Aí uma pessoa aqui do canal fez um comentário sobre este livro em um dos vídeos, e eu respondi contando toda essa história, que uma pessoa tinha pego emprestado, daí a pessoa não me devolveu, etc e tal. E essa pessoa que pegou o livro emprestado viu esse comentário, lembrou do livro e me trouxe o livro de volta, então eu economizei R$ 93. Mas enfim, do que fala este livro aqui? Ele fala de 8 pessoas que acordaram em salas totalmente fechadas, sem qualquer contato com o mundo lá fora. Em cada uma dessas salas onde acordaram essas 8 pessoas, existe um computador ligado e essas pessoas só têm acesso a um chat interno, então é uma rede de comunicação interna ali daquele edifício onde essas pessoas estão. E inclusive a forma do livro é mesmo a forma ali de um chat. Então você tem aqui o nome da pessoa e daí você tem aquilo que ela está dizendo. E esse me pareceu um recurso muito interessante porque, veja, isso sim, como não existe um narrador externo, a gente só tem acesso àquilo, nós sabemos aquilo que os personagens sabem. Então, existe aqui uma limitação modal, digamos, por conta dessa escolha narrativa. E isso aumenta o suspense do livro, porque a gente não sabe o que está acontecendo até que os personagens nos contem. Além disso, cada um desses personagens recebeu ali um apelido e eles não podem revelar a sua verdadeira identidade nem a sua cidade de origem, porque senão aparece uma censura no chat. Ou seja, existe alguém vigiando tudo aquilo ali que eles estão conversando. Então, ninguém lembra como chegou ali naquele lugar, exceto por uma pessoa que recebeu o apelido de Ariadne. Então, cabe a ela, por meio de sua memória, guiar os outros por esse labirinto criado aqui no romance. Então, veja, esse daqui, até mesmo por conta dessa ambientação, é um livro bastante claustrofóbico. Ele é muito nihilista e ele questiona o tempo todo o que é a realidade. Afinal de contas, nada garante nem ao leitor, nem a cada um desses personagens que todos os outros, que todas essas pessoas aqui são de fato outras pessoas e não perfis criados pelo tal Minotauro que está controlando tudo. Né? Então, como é que eles vão saber que eles estão falando de fato com pessoas que estão na mesma situação que eles? Então, esse é um questionamento que fica sendo posto aqui em alguns momentos. E daí entra outra questão. Se a vida é uma simulação, então essa simulação acaba ganhando o status de realidade sem que você saiba. Então veja, em 2005 já existia a internet, aquela coisa toda, blá 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 blá, mas ainda assim, né, ainda se falava muito sobre essa realidade virtual em oposição a uma realidade real e material de fato. E todas essas discussões vão estar presentes aqui.
É um livro estranho, é um livro assim que gera certo desconforto de ler, e eu não sei exatamente porquê, eu preciso reler para poder, quem sabe assim, eu fique sabendo o porquê desse desconforto. Mas eu me lembro que é um livro meio desconfortável em alguns momentos, enfim. E assim, até mesmo quando a gente pensa no gênero em que pensar este livro, esse é um pouco difícil, porque ele tem partes que são de suspense, mas aí tem partes que são mais filosóficas, ensaísticas, existem partes que estão mais próximas de um terror que é quase sobrenatural, principalmente as partes que envolvem esse tal elmo do horror, e daí eu não vou poder falar exatamente a que isso se refere, mas enfim, uma coisa que eu acho muito legal é que este livro aqui, ele faz parte de uma coleção chamada Coleção Mitos, e daí para essa coleção vários autores recontaram mitos gregos, latinos, enfim. E daí um mito escolhido pelo Victor Pelevin, que é um autor russo contemporâneo, foi justamente o mito de Teseu e do Minotauro. Apesar de estranho e desconfortável em algumas passagens, é um livro cuja leitura eu recomendo bastante. Eu espero de verdade que um dia ele seja reeditado, porque é um livro que vale bastante a pena. Não apenas esse autor aqui, ele tem também outros 2 livros publicados aqui no Brasil, eu tenho eles aqui também. Enfim, mas aí esse é um assunto para outro pôr do sol, digamos assim, né? Enfim, essas foram então as 13 indicações da vez. Eu tenho aqui ainda alguns outros textos de literatura russa e soviética que de certa maneira fogem um pouco daquelas obviedades, né? Então pode ser que eu faça ainda uma parte 2 dessas recomendações, assim como eu fiz lá com os autores que eu matei teoricamente. Então, de certo modo, acho que dá para eu continuar fazendo essa pequena série dentro dessa série maior das 3 indicações. Digam aí embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos com esse tipo de proposta voltada à literatura russa. Certo? É isso então. Deixa lá embaixo também textos de literatura russa que são pouco comentados e que vocês acham que vale a pena que outras pessoas conheçam. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.